Comunicação, equipe Rock Esportiva. Muito boa noite para você sintonizado conosco aí em facebook.com/Rock Esportiva, através das páginas do São Carlos em Rede, da Simbralo Eventos e da Multifísio Fisioterapia. Estamos chegando com a live desta terça-feira, dia 2 de junho de 2020, para falar muito sobre jornalismo esportivo mais uma vez, para falar com um grande convidado super especial nesta noite conosco, Fábio Seródio, que por tanto tempo foi o repórter da equipe Jovem Pan de Esportes, já está conectado conosco e dentro de mais uns minutinhos aí, ao vivo conosco aqui, para falar muito sobre tudo isso nesta noite de hoje. Você vai chegando aí na nossa live, vai deixando aí o seu comentário, o seu boa noite, para que a gente possa fazer aqui o registro na nossa live Rádio Rock Esportiva, sempre aí no oferecimento de Disque Pizza Vesúvio, Multifísio Fisioterapia, King Comunicação, Bianchini Autopeças, Peixaria Central, São Carlos em Rede, Sancar Mecânica e Elétrica Automotiva e hoje também com o pessoal do grupo lá Comunicação e Pesquisa. Lá também a nossa live hoje, mandar um abraço para o Diego Messias, que fechou a parceria conosco também para estar reproduzindo as nossas lives da Rádio Rock Esportiva. Então, já conectados, o nosso narrador Rovanir Frias, nesta noite aí comigo mais uma vez. Deixa eu só acertar aqui o time para... Isso, agora é tudo certinho. Vamos lá, Rova, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Rafa, boa noite, Fábio Seródio, boa noite, amigos da Rádio Rock Esportiva. É uma alegria, mais uma vez, estarmos em uma live especial, né? Nesse período aí de pandemia, a gente está podendo aí trazer vários convidados que marcaram aí a nossa juventude, aí foi nossa referência. O Fábio Seródio não é diferente disso, é uma das grandes referências que tivemos do rádio esportivo e é uma alegria muito grande poder contar com ele essa noite, Rafa. Sem dúvida nenhuma, uma grande referência para nós aí que atuamos, né, que sempre ouvimos o rádio esportivo. Hoje, uma honra para nós, né? Poder bater um papo com ele ao vivo mais uma vez e dentro aí da nossa programação da Rock Esportiva. Fábio, boa noite, seja bem-vindo e obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, boa noite a todos vocês. Eu que agradeço pelo convite, fico muito feliz. Conheço a cidade de São Carlos, já tive algumas experiências na cidade de São Carlos, até que o Rovanir acabou de me chamar de velho, ele falou que escutava quando era pequenininho, mas tudo bem, isso faz parte do show, né? Eu comecei a ouvir cedo, não é? Isso tá ajuda. Bom. Eu fiquei velho, mas tudo bem. Você começou cedo também, pô? Eu não comecei tão cedo assim, não, a minha carreira no meio esportivo, ela foi um complemento da minha vida, não comecei por ela. Eu trabalhava em outro assunto, aliás, estava me formando em economia quando eu resolvi mudar completamente o sentido da minha vida, fui parar no jornalismo esportivo. Mas eu comecei na Rádio Jovem Pan de São Paulo e lá terminei. Depois tive uma passagem pelo Corinthians, que, é lógico, me engrandece muito, mas eu tive praticamente a minha carreira toda dentro da Rádio Jovem Pan. Muito bem, 20 horas mais 20 minutos, Marco Serra, nosso comentarista, também já está conosco aí, acompanhando a nossa live, já deixando boa noite a todos, e já vou deixar para o Rova, né, para o Rovanir fazer a primeira para você, Fábio, fica à vontade, Rova. Vamos lá, Fábio, eu tenho duas perguntas em uma aqui que chegou para mim. Primeiro, um amigo nosso em comum pediu para você contar uma história da chegada do Evaristo de Macedo e do Valdir Espinosa no Corinthians. Você foi muito tempo setorista do Corinthians, né, pela Rádio Jovem Pan. E também tem uma pergunta aqui que ele pediu para fazer. Por que você não gosta do Quartarolo? Não sei por que veio essa pergunta, hein? Eu não sei quem fez essa pergunta, mas o Quartarolo é quase um irmão. A gente convive muito bem, há mais de 20 anos trabalhamos juntos, continuamos trabalhando juntos hoje. Temos um site, vou fazer publicidade do site aqui, é o Futebol em Rede. Você pode visitar a gente no www.futebolemrede.com.br, conhecer um pouco do nosso trabalho. O Quartarolo é quase que um irmão. Agora, você quer que eu conte as histórias das chegadas de quem? Do Evaristo? Evaristo de Macedo e do Valdir Espinosa.
Tá bom. Vamos começar pelo Evaristo de Macedo, que é até um pouco mais sutil. Todo mundo sabe, quem não conhece, a vida do repórter é meio atribulada. E eu tinha informação que o Corinthians estava contratando um treinador, estava desesperado atrás do nome, e o Corinthians, lógico, escondendo quem seria o contratado. E uma pessoa me passou a bola de que poderia ser o Evaristo de Macedo. O que fez o repórter Fábio Ceroso? Ligou para a Bahia, o Evaristo morava na Bahia, atendeu a esposa do Evaristo, e a esposa do Evaristo falou assim para mim, olha, ele está tomando banho, ele está indo para São Paulo no voo das 9. Faz o seguinte, deixa ele acabar de tomar banho, ele atende você. Eu falei, tá bom, eu só queria dizer que eu queria falar com ele antes que ele embarcasse, porque a gente já sabe que ele acertou com o Corinthians. Não, tá tudo certo. Inclusive, ele já está indo com as malas, já está tudo certo. E aí, desliguei o telefone, falei, vou esperar o homem tomar banho, né? Deu mais um tempinho, quando eu liguei, a mulher dele desesperada comigo no telefone. Ai, ele foi embora, esse velho é chato, ele foi embora, não falou com você. Eu falei, não está em pânico. Tá tudo certo? Ele acertou com o Corinthians? Tá tudo certo. Falei, vou dar a notícia. Cheguei na rádio, isso eu já tinha feito da minha casa, cheguei na rádio, e falei, vou dar a notícia da contratação do Evaristo Macedo pelo Corinthians. Isso me liga o diretor do futebol do Corinthians, Luiz Henrique de Menezes, para falar sobre o tema. Falei, Luiz Henrique, é o seguinte, eu já sei quem é o técnico é o Evaristo, vocês já acertaram com ele. Ai, meu Deus, não ataca, não fala isso, você vai me matar. Falei, não, vamos fazer o seguinte, eu já sei, você não precisa confirmar. A gente entra no ar junto, você fala aí o que você quiser, pode ser que saia, pode ser que não saia, problema seu, mas eu vou afirmar que o técnico é o Evaristo de Macedo. Ele fala, mas por favor, não ataca. Falei, faz o seguinte, eu só falo depois que você sair, tá ok? Tá ok. Então vamos pro ar, vou entrar no ar no Jornal de Esportes da Jovem Pan ao vivo, coloquei o Luiz Henrique de Menezes no ar, conforme já tinha combinado com ele. Falei, e aí, Luiz Henrique, Corinthians ainda está atrás de treinador? Ele esquece que estava no ar e fala assim, meu garoto, mas você não falou já com o Evaristo, tá tudo certo? Você mesmo me falou que ele estava no avião. Ai, meu Deus, eu ria. E ele falava no ar assim, mas por que você está rindo? São coisas que acontecem no futebol. O Valdir Espinosa, falecido Valdir Espinosa, um cara que eu me dei muito bem com ele, porque eu cobri o Palmeiras, na época que ele estava no Palmeiras. E eu tinha uma intimidade com ele, eu levava ele para o hotel, eu dava carona para ele, era caminho para mim. E eu fiquei muito amigo do Valdir Espinosa. O Valdir Espinosa era o técnico da Portuguesa, e a Portuguesa estava invicta, e aí caiu o técnico do Corinthians, que era o Eduardo Amorim. Enquanto eu fazia a entrevista com o Eduardo Amorim gravada, o meu chefe gritava no meu ouvido assim, está pensando que é o quê? Pensando que ficou bom? Pensando que já é jornalista? Não! Quero ver, falar o novo técnico, quero ver o novo técnico. E isso estava rolando, era uma gravação, eu só escutava o meu chefe no telefone e está rolando a gravação, eu com o Eduardo Amorim. Tocou o telefone, o assessor de imprensa, que era o Toninho de Almeida, do Corinthians, falou, quem é o Fábio? Eu falei, sou eu. Tem um louco aí que quer falar com você. Eu atendi o telefone, era Valdir Espinosa. Gordo. Eu sou técnico, me espera, eu nunca fui aí, me espera às 14h, eu vou chegar de táxi, você me espera? Eu, espero, então, aí, nós conversamos, tá bom. Acabou a entrevista gravada com o Eduardo Amorim, eu entro no ar e falo no programa, olha, o novo técnico do Corinthians é Valdir Espinosa. E o meu chefe ficou louco. E ele gritava para mim no ouvido, no retorno. Ô, seu burro, não era para chutar, não, burro. E eu no ar falando, porque ele me estou no ar, eu escutava ele berrar no meu ouvido, mas estou no ar. Falei, não é chute, não. Ele se apresenta às 14h no Parque São Jorge. E tinha um repórter, que era o Marcos Nunes de Barros, que estava na Portuguesa. A Portuguesa estava vivendo um bom momento. E o Marcos Nunes estava esperando para entrevistar o Manuel Gonçalves Pacheco, presidente da Portuguesa. O Marcos Nunes falou assim, o repórter lá do Jovem Pan do Corinthians acabou de falar que o técnico é o Valdir Espinosa. Aí o Manuel Gonçalves Pacheco fala assim no ar, imagina,
Imagina, não está sabendo de nada. Inclusive, ele acabou de me ligar dizendo que quer almoçar comigo, está vindo para cá agora. Está vindo para cá agora. E realmente ele foi lá para pedir as contas. Foi pedir demissão na Portuguesa para assumir o Corinthians. Isso tudo aconteceu, foi um dia bem agitado. Só que na chegada do Valdir Espinosa, o Valdir, muito meu amigo, falou assim para mim: esses caras aí vão perguntar qual é o time do Corinthians. Eu não vejo o Corinthians jogar faz uns 2 meses. Anota aí o time que está jogando, que se alguém perguntar, eu olho na sua anotação e respondo na coletiva. Eu falei, tá bom. Primeira pergunta da coletiva, um indivíduo lá pergunta para o Valdir Espinosa: e aí, qual é o time para domingo? O Valdir responde: o mesmo que estava jogando. Mas qual era o time que estava jogando? Que sabia o repórter. Aí o Valdir puxa o papelzinho e começa. O goleiro é Ronaldo. Aí isso no meio da coletiva. Ô, Seródio, qual é o nome do número 2 que eu não conseguia? São coisas que acontecem no futebol. Sensacional, muito boa. Na nossa live aqui, o Ednelson Simonetti, que hoje também não pôde participar conosco, Tanhal fugiu da aula aqui, ó, para pegar um pouquinho da nossa live aqui. Nosso comentarista, viu, Seródio? Fugiu da videoaula aí para estar acompanhando um pouquinho do nosso bate-papo aqui. Marco Serra quer saber de você, qual o jogador que você mais gostava de entrevistar? São vários. Na nossa profissão, eu vivia numa época em que a gente tinha muito contato com os jogadores. Eu fui muito ligado, tive um contato com vários jogadores do Corinthians na época. O Túlio é um cara que eu não vou esquecer jamais, que foi um cara fantástico, ele passou por um monte de problema no Corinthians. Eu, muitas vezes, coloquei o Túlio para falar, até quando ele teve problema com o Marcelinho Carioca. O Túlio é um cara fantástico. O Donizete, o Pantera, também é um outro cara que eu não posso esquecer, um cara muito parceiro. Pra você ter uma ideia, o Donizete, eu e Leandro Quesada fomos fazer um jogo, que o SBT comprou os direitos da Copa do Brasil. E tinha um jogo da Copa do Brasil, a transmissão do SBT, era o Silvio Luiz narrando, e em determinado momento do jogo, o Donizete é substituído. Ao invés do Donizete sair e ir para o vestiário, ele tira as 2 chuteiras e sai correndo atrás de mim e do Leandro Quesada. Ele dá um pé para mim, um pé para o Leandro Quesada. E o Silvio Luiz narrando, fala, que absurdo, o que esse jogador está fazendo? Dando um pé de chuteira para cada repórter. Aquilo, cara, acho que o Brasil inteiro viu aquela cena. E nós, transmissão de rádio, você não sabe o que estão mostrando na televisão, o que não estão mostrando. E o meu locutor que estava entubando o jogo ficava falando assim: nossa, Seródio, por que o Donizete está tirando a chuteira? E eu dei uma desculpa qualquer, né? Eu não imaginei que estava mostrando. Nossa, aquilo deu um fuzuê. O Donizete sempre foi um cara muito legal. Donizete tem uma história legal para contar. O Corinthians estava em Atibaia e o falecido, como era o nome? O Mário Travalini, era o diretor de futebol do Corinthians, e proibiu a imprensa de entrar no hotel. E proibiu contato com a imprensa. E o Donizete, que é uma figura incrível, saiu do quarto, foi num orelhão dentro do hotel e ligou para a Jovem Pan. Atendeu o cara lá na central técnica da Jovem Pan, porque eu tinha dado o telefone para o Donizete, e o Donizete esqueceu o meu nome. Ele falou assim: eu quero falar com o Gordo. E na rádio estava cheio de gordo. O cara falou assim: mas que gordo? O gordo do Corinthians. Mas que gordo do Corinthians? Até que alguém falou assim: tem um louco lá na central que quer falar com o gordo do Corinthians. Eu não pensei assim: deve ser o Donizete. Peguei o Donizete e falei: o que você quer? Falei: é hora do programa, eu quero dar entrevista. O Mário Travalini proibiu todo mundo de falar, eu vou falar. Tá bom. Peguei, pusemos o Donizete no ar na Jovem Pan, e o Donizete começa a entrevista assim: aqui está todo mundo bravo porque o banco não pagou. Aliás, o cheque que o Mário Sérgio mandou para nós aqui é sem fundo. Nossa, cara, o mundo caiu. O Mário Sérgio, que era uma pessoa maravilhosa, ligava na rádio e falava assim: tira esse louco do ar. Como que ele sabe que o cheque é sem fundo se ele nem depositou o cheque? Foi uma confusão. São personagens que valem a pena.
lembrar pessoas do bem que a gente se relacionou como repórter e que eu não esqueço fácil, não. É lógico que eu não posso esquecer o Pelé, eu não posso esquecer o Zico, pessoas que são maravilhosas, não posso esquecer o atrito que eu tive com o Maradona num elevador no hotel em São Paulo para poder entrevistar. Eu tive que chamar ele de maricom para ele poder falar alguma coisa, porque ele cobrava $5.000 por entrevista. Né? Eu xinguei ele, ele falou durante 10 minutos comigo. Me xingou também, mas para mim valeu a pena. O importante é a entrevista, né, senhor? Não pode perder, né? Jamais. Não, jamais. eu tinha que dar um jeito. Xinguei ele, ele falou para... Nossa, falou um monte. Boa. Na nossa live aqui, o Arno Casimiro, também o Antônio Carlos Tucura, grande Tucura, um abração, meu Tucura, também de uma equipe de esportes aqui em São Carlos, da Rádio São Carlos, inclusive. O Gilberto Santos, que é o assessor aí da Liga Paulista de Futsal também conosco, mandando uma boa noite a todos. Fábio Luquezzi, quem mais está aqui? O Marcos Esgobe, o Edivaldo Garbulho. O Edivaldo que jogou no Corinthians, Serode. Pegou o Edivaldo na época do Corinthians lá também? Daqui de São Carlos. Acho que sim, peguei. Não é o mesmo Edivaldo que jogou no São Paulo? É o mesmo? Jogou não, o zagueiro, não. Ah, o zagueiro? Não lembro dele. Final da década de 80. O Edivaldo jogou, acho que na década de 80, 86, 85. Chegou junto com o Wilson Mano, mano. Desculpa, Edivaldo. Eu posso estar cometendo o equívoco de eu conheço você sim. Desculpa. Ô Serode, e esse... Eu já tô velho, Edivaldo. O tempo passa. Tá velho nada, pô. Podia estar aí ainda, hein? Quem sabe você vem com a gente num jogo aí, viu, Serode? Tá bom. Tem lenha pra queimar ainda, velho. Ô Serode, queria saber de você, começo de carreira, os desafios que foram pra você. Você falava até fora do ar pra gente os desafios de cobrir os jogos do interior, né? O interior sempre com muita história e com muita escola, né? A gente aprende muito no interior, né? Como é que foi para você nesse início aí, os jogos do interior? Eu vivi minhas primeiras experiências, apesar de já estar trabalhando na Jovem Pan, porque a Jovem Pan me descobriu antes da faculdade, né? Eu entrei na faculdade e o José Laforé Salício, que foi quem me levou para a Jovem Pan, já conversava muito comigo porque eu era um cara louco. Naquela época não tinha televisão para tudo quanto é jogo. E eu escutava jogos de outros estados, aquele radinho de onda curta. Então, o Laforé, e às vezes outros personagens, o Lombardi da Bandeirantes, ligavam para mim para saber quanto que foi o jogo tal, quem fez o gol tal, e eu ajudava dessa forma. E no início de carreira, eu fui trabalhar na Rádio Mauá, com o José Calil, que trabalhou como repórter na Rádio Globo, e na Rádio Mauá que eu fui fazer muitos jogos no interior de forma gratuita, viu? Não pensa que eu recebia salário, sem salário nem nada, a gente ia na raça mesmo. Às vezes eu pegava carona, porque eu não tinha dinheiro para ir no jogo. Imagine, por exemplo, eu cobri o São Caetano. O São Caetano ia jogar torneio seletivo com o São Carlense. Como que eu ia para São Carlos? Não tinha dinheiro. Então, o Benê Ramos, que era o treinador do São Caetano naquela oportunidade, ele morava perto da minha casa, nós combinamos de se encontrar na estrada, e eu ia no ônibus do São Caetano. Isso aí me rendeu uma série de pedradas quando eu fui fazer esse jogo. São Carlense, em São Caetano, em São Carlos. Os caras jogaram pedra no ônibus do São Caetano, que chamava Trovão Azul. Mas eu estava dentro, eu apanhei do mesmo jeito, né? Fazer o quê? Mas são coisas que acontecem, coisas que fazem parte da nossa história. Eu contei para você também, eu ainda fazendo esse mesmo torneio contra a Internacional de Limeira, no Limeirão, a rádio era pobre, eu mais pobre ainda, então eu tinha que ficar lá em cima, na tribuna, saía gol, eu descia toda aquela escadaria para chegar até um orelhão, ligar para a rádio e informar. E, para o meu azar, o jogo foi 4-1. Eu sei que um gol, uma hora lá, eu desci para informar o gol, escutei um barulhão, já meti mais um gol, falei, tá 3-0. E é lógico, com medo de ter errado, né? Mas, na verdade, estava 3-0 mesmo. Quando eu voltei, vi que a Inter estava batendo de 3-0 no São Caetano. Falei, ufa! Fazer o quê? Para não cometer o erro, me antecipei. É uma escadaria enorme. E, graças a Deus, deu certo. Muito bem. Na nossa live aqui, o Daniel Franco, o grande Dani lá da Multifísio conosco. Quem mais aqui? O Felipe Rodrigues Veloso, o Robson Cristiano, filho do Binho também, conosco aí na nossa live. O Marcos está perguntando para você, Serode, se você estava no avião
que derrapou no Equador, naquele avião que tá no jogo do Corinthians da Libertadores? Não, não estava. Eu não estava. Quem estava lá foi o famoso Júnior Gordo. Júnior Gordo é um torcedor do Corinthians que empacou na porta do avião. Mas isso aí é uma história interessante. Ninguém estava da imprensa nesse jogo. Estavam os jogadores do Corinthians, o torcedor do Corinthians, o diretor do Corinthians. E quando aconteceu o acidente, uma das pessoas da delegação ligou para mim e falou assim: o avião está pegando fogo. Mas você está brincando. Mas, por via das dúvidas, coloquei o cara no ar, né? E aí o cara contou tudo o que estava acontecendo. Ele falava assim: o gordo empacou na porta, que era o Júnior Gordo, era realmente muito grande e teve dificuldade. Foi um grande susto para todo mundo e foi uma notícia que eu recebi na base do sem querer, porque ninguém estava lá e a pessoa que estava me ligou desesperado para dizer que o avião estava pegando fogo. Na verdade, o avião teve problemas e a gente acabou dando a notícia na frente de todo mundo, mas foi por pura sorte. Muito bem. Rova, fique à vontade com o Seródio. Seródio, você ficou muito tempo na Jovem Pan, né, praticamente toda a sua carreira na Rádio Jovem Pan, e hoje a Jovem Pan vive um momento diferente, né? Um momento um pouco mais acirrado politicamente, não dando tanto espaço para o esporte. Ainda tem o esporte lá da Jovem Pan, mas um pouco menos do que da sua época. Vários profissionais da sua época saíram, deixaram a rádio nessa reformulação que está tendo da Rádio Jovem Pan. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre o momento da Rádio Jovem Pan. Você já saiu já por causa dessa mudança? Você já estava vendo mudar um pouco a linha de jornalismo da rádio, por isso que você também já quis sair de lá, ou não? Ou foi apenas uma oportunidade e aí você saiu, você quis assumir a assessoria do Corinthians e aí... Deixa eu explicar. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu, graças a Deus, trabalhei na Rádio Jovem Pan e tive o prazer, a honra de ter como dono da rádio, o meu chefe, que era o seu Tuta. O seu Tuta, aliás, foi o seu Tuta que me tirou do telefone, onde eu pegava os resultados dos jogos para passar para o Milton Neves, e inventou que eu ia ser repórter. Mas foi a cabeça da Rádio Jovem Pan. Infelizmente, por uma questão de saúde, ele saiu, isso daí a gente não tem o que fazer, e a rádio mudou muita coisa. Eu não sou ninguém para questionar as mudanças que foram feitas, posso até não gostar, mas eu não sou ninguém, afinal de contas, o dono é quem manda, e a gente que não é dono vai cuidar da nossa vida. Eu saí da Jovem Pan não foi por esse motivo. Saí da Jovem Pan por uma série de problemas que envolviam a minha família, a minha vida, enfim. Também não saí da Jovem Pan para ir para o Corinthians. O Corinthians, que já tinha feito, sim, proposta para mim, mas o Corinthians só aproveitou a oportunidade de saber que eu estava saindo da rádio e até veio atrás para tentar me levar para o Corinthians. O que eu aceitei, porque eram pessoas que eu confiava, o Roberto Andrade é uma pessoa que eu confio muito, o Andrés fazia parte do grupo lá, eu gosto muito do Andrés, tenho algumas divergências com o Andrés, mas respeito muito o Andrés, gosto dele, e acabei aceitando ir trabalhar no Corinthians, o que me engrandece também. Não saí da Jovem Pan por causa do Corinthians, nada disso, só uma invenção tola. Eu saí da Jovem Pan por uma série de problemas, inclusive de cunho pessoal, e a minha ida para o Corinthians não ia sair da Jovem Pan e ficar fazendo palavra cruzada. Surgiu uma oportunidade de trabalho e eu aceitei. Eu acho que não tem problema nenhum. Muito bem, na nossa live aqui o Vanderlei Roberto da Silva, lá de Jaú, mandando um abraço aqui para você também, para todos nós aqui da nossa equipe. Marcos Serra quer saber de você qual foi o pior momento da sua carreira como repórter, o Seródio. Pior momento? Pior, isso. O pior são vários. Eu posso falar o momento mais gozado? Tem vários que são gozados. Eu, como repórter da Jovem Pan, fui fazer um jogo em Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Santos. O Vanderlei Luxemburgo era o técnico do Santos. E a minha folga sempre foi de sexta-feira. E foi decidido que eu ia fazer o jogo na sexta-feira. O meu chefe, na época, era o João Antônio de Carvalho, e ele mandou um simpático e-mail dizendo:
acorde cedo, vá para o aeroporto, esse é o código, você vai fazer o jogo amanhã. Ainda bem que eu li o e-mail a tempo, mas eu abri a internet e vi que o jogo que estava marcado por Independência foi transferido para o Mineirão. O que fez o tolo aqui? Desci em Belo Horizonte na manhã do sábado e fui para o Mineirão. E fiquei lá no Mineirão, esperando até a hora do jogo. Faltavam 10 minutos para a abertura da jornada, não aparece ninguém, não aparece operador, não aparece nada. A informação é que tem uma pessoa me esperando lá. Resolvi ligar para a rádio e atender o simpático Luizão, que é um personagem muito legal da Jovem Pan, e ele falava grosso. Eu falei, Luizão, eu estou aqui em Belo Horizonte, cadê o operador? O operador está esperando você desde o meio-dia. Sim, mas eu estou aqui, estou no estádio desde as 11 horas da manhã. Não pode ser, o cara está te esperando desde o meio-dia. Eu falei, mas eu estou aqui no estádio, estou no Mineirão, desde as 11 horas da manhã. E o Luizão fala assim, ô burro, o jogo não é no Mineirão, ô burro, o jogo é na Independência. E eu estava no celular, falei assim, olha, Luizão, eu vou abrir o celular aqui, você vai ver que tem mais 20 mil burros achando que o jogo é aqui. O jogo foi transferido para o Mineirão. Me mostrei para ele. Aí ele entra na linha e vai falar com o técnico, que estava na Independência. Aí ele fala para o técnico assim, ô burro, você não viu que o jogo era no Mineirão? Aí o cara fala para o Luizão, eu escutando no telefone, puxa, bem que eu estranhei, uma hora dessa não apareceu ninguém aqui para entrar, foi uma dificuldade. 20 horas mais 43 minutos, a nossa live Rádio Rock Esportiva com o Fábio Seródio hoje aqui, nesta noite de terça-feira. Rova, fica à vontade, Rova. Vamos lá. Eu vou aproveitar então essa história da assessoria do Corinthians, Fábio, e você até adiantou um pouco que você tem uma boa relação com o Andrés, tem uma boa relação com o Roberto de Andrade, que era o presidente da época, né? E essa questão política do Corinthians, você conhece bem ali os bastidores, o que você pode projetar da eleição que vai ter esse ano lá no Parque São Jorge? O Mário Gobi tentando voltar, o Andrés parece que não está acertando se vai realmente sair o Duílio ou se vai se aliar com mais alguém. O que você pode esperar dessa eleição lá no Corinthians, que está enfervescendo por causa da dívida também e o estádio que não paga também, né? Bom, quando você passa 20 anos da sua vida cobrindo um clube, você acaba conhecendo muita gente. E eu conheço, graças a Deus, a grande maioria dos conselheiros do Corinthians, muitos deles gostam de mim, outros nem tanto. Eu respeito quem gosta e quem não gosta também. A minha relação com o Roberto de Andrade foi uma relação mais íntima, até porque ele era o presidente. Muitas das coisas que aconteciam eu falava diretamente com ele. Com o Andrés, eu conheço ele há muito mais tempo, desde quando ele não era absolutamente ninguém dentro do clube, e não é nada depreciativo isso, apenas porque ele era uma pessoa que gostava do Corinthians, vivia lá, mas não tinha nenhum cargo dentro do clube. Gosto do Andrés, conheço o Andrés, às vezes eu não bate o que ele pensa com o que eu penso. E aí nós discordamos, mas isso não significa que eu acho que o Andrés é um cara ruim, não é um cara ruim, mas ele tem os seus exageros. Como também conheço as pessoas, eu conheço o Paulo Garcia, que é um dos candidatos, o Augusto eu conheço muito pouco, que é um dos candidatos agora que lançou candidatura para essa próxima eleição, o Mário Gobi, eu tive uma relação muito mais íntima do que todos eles com o Mário Gobi. Mário Gobi, a gente se tratava como irmão, eu ainda converso muito com ele, tinha uma proximidade. O Mário Gobi é um cara que nunca me escondeu nada, tudo que acontecia a gente conversava, eu sabia. É um cara que sempre me tratou com muita educação, muito respeito, e eu tenho um profundo respeito por ele. Quem vai ser presidente do Corinthians? Acho que o torcedor, o sócio do Corinthians é que deve decidir nas urnas. Desses todos que são candidatos, eu posso dizer para você que o André vai candidato, até porque ele fez o estatuto e não pode sair candidato. Dizem que o Duílio Monteiro Alves poderia ser um nome. Acho que o Duílio um dia será presidente do Corinthians, porque pelo histórico da família dele, por tudo que ele representa, acho que não seria o momento ideal para o Duílio sair candidato. Mas se quiser sair, é um cara que também deve ser levado em consideração.
O futuro, eu acho que não caberia a mim fazer um pré-julgamento. Conheço todos esses caras. Tudo que eu falar aqui pode interferir na maneira, por exemplo, de um eleitor pensar. Eu não gosto muito disso, não. Acho que são boas alternativas. O Corinthians viveu momentos muito piores do que os atuais, tanto financeiramente como também politicamente. O estádio isso, o estádio aquilo, há quem seja contra, quem seja a favor. Eu acho que quem for assumir o Corinthians tem que tomar conta da situação e resolver o problema. Depois que puseram o ovo, não adianta culpar a galinha. O ovo já existe. Então, já que o ovo existe, nós não vamos quebrar o ovo. Vamos lá e resolve essa questão. Tudo na vida é passível de ter solução. Não é uma coisa que vai ficar para o resto da vida e ninguém vai pagar nada. Eu sempre fui a favor do Corinthians ter o seu estádio, porque eu acho que a torcida do Corinthians é enorme, e se tem alguém com possibilidade de ter uma casa, achei eu o Corinthians, e por que não o Corinthians ter uma casa? Sempre fui a favor disso. A maneira como que foi feito, aí é outra história, eu, graças a Deus, nem participei disso, e nem tenho nada a ver com isso. Apenas o estádio do Corinthians existe, aquilo tem que ser pago de uma forma ou de outra, e as pessoas devem sentar e conversar para acertar as contas. É a minha opinião. Muito bem. Em relação à parte técnica, como é que você vê essa chegada do Thiago Nunes, a equipe que vinha derrapando aí antes dessa parada, né, Seródio? Ocupando uma parte até de baixo ali, fora da classificação. Como é que você está vendo essa formação, essa chegada do Thiago Nunes para esse ano de 2020? Bom, vamos entender, eu gosto muito do futebol. Eu vou entender um pouco o futebol com menos paixão. O Corinthians, nos últimos 10 anos, teve uma filosofia de jogo. O Corinthians é um time montado da defesa para o ataque. Um time que nunca se preocupou em fazer gol primeiro. O objetivo principal era evitar tomar gol, para quem sabe conseguir fazer um gol lá na frente. Isso vem com o Mano, vem desde a queda do Corinthians para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Mano foi sucedido, veio o Tite, que só aprimorou isso, é o mesmo tipo de raciocínio, a mesma filosofia. Você pode até lembrar que o Adilson Batista esteve lá, afundou por causa disso. O Fábio Carilli foi auxiliar do Mano, auxiliar do Tite, e manteve a mesma estrutura, e por isso o Corinthians teve um certo sucesso, teve sucesso, méritos durante esse período. Mudar a maneira do Corinthians jogar, ou mudar o estilo de jogo, mudar a filosofia no Corinthians, causaria impacto natural. Não está causando impacto acima da média? Na minha opinião, sim. Por quê? O Thiago é um cara que tem ótimas referências, méritos no Atlético Paranaense, foi campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil. Você acha que o Thiago não sabe montar time? Lógico que sabe, mas ele está num ambiente completamente diferente do Atlético do Paraná. O Atlético do Paraná não dá nem para servir como referência para qualquer outro time. É um time mais fechado, é um time que praticamente tem um dono, e as coisas são resolvidas de outra forma no Atlético do Paraná. O Thiago chegou no Corinthians, é um ambiente completamente aberto, um ambiente que ferve. O Corinthians ferve 25 horas por dia. Seu burro, o dia só tem 24 horas, mas na hora do almoço também ferve. Ferve o tempo todo, e é lógico o Thiago encontrar dificuldades. Fábio, mas você acha que o Thiago é a solução para o Corinthians hoje? Não. Acho que o Thiago devia chegar mais preparado. Mas pode se recuperar. Faz parte do show. Competência ele tem para isso. Devia mudar o treinador? Se devia ter feito antes. Não agora, depois de 2 meses, 3 meses, 4 meses de paralisação em função da epidemia, da pandemia. São coisas do futebol. As pessoas vão ter que entender isso. Não é ser bom sempre a todo instante. Mas também, por outro lado, não ser ruim sempre a todo instante. Muito bem. O Marcos Serra está mandando aqui sobre a reportagem. Ele passou por algum momento que tenha sofrido algum tipo de trairagem por outro membro da imprensa? Está te perguntando o Marcos Serra, mais uma dele aqui, Seródio. Trairagem, em que sentido? De ser atropelado? Toda hora. A pessoa tem que entender que é assim. Estamos nós 3 aqui, o Rafael, o outro rapaz e eu. Rovanir, né? Rovanir, isso mesmo.
Estamos aqui os três. Os três estão cobrindo um determinado time. É lógico que vai existir uma concorrência entre os três. Os três vão estar procurando as mesmas coisas. Pode ser que eu e o Romani nos conhecemos melhor, então um trabalha mais com o outro, o Rafael nem tanto. Isso faz parte do show. Eu, durante os 20 anos que cobri o Corinthians, eu tive quase que um parceiro no dia a dia, que era o Leandro Quesada, um cara que era de outra emissora, mas ele se dá muito bem. A gente trocava figurinha toda hora. E, certamente, alguma outra pessoa que estivesse lá não tinha o mesmo tipo de afinidade. Ah, ele deu a notícia, me derrubou. Isso faz parte. Não é questão de trairagem, não. Isso faz parte. Sabotar, ninguém vai sabotar ninguém, não. Muito bem. 20 horas e 51 minutos. Rova, fica à vontade. Herói, vou falar de uma briga que teve no Corinthians, que eu acho que você acompanhou muito bem, e ficou marcado principalmente na década de 90, aí, no começo dos anos 2000, que foi o embate entre Marcelinho e Ricardinho. O Marcelinho que vinha como ídolo, e depois teve aquela brigaiada entre Marcelinho e Ricardinho. Ali não tem santo, a gente sabe que nenhum nem outro era santo nessa história. Como que foi esse embate aí de Marcelinho e Ricardinho? Aquela imagem do Luxemburgo chamando o elenco todo, né, para se defender contra o Marcelinho, uma imagem que ficou marcada ali, meio forte contra o Marcelinho depois teve que sair do Corinthians. A história do Corinthians, vários ídolos saíram de maneira meio que esquisita, né? O Marcelinho também teve que sair ali meio que a francesa também, por causa desse embate entre Marcelinho e Ricardinho, Serão. Bom, vamos lá. Eu vou contar tudo, porém nada a revelar. Vamos contar como que funciona a coisa. Os jogadores, entre os jogadores de futebol, tem aquele que gosta mais de um, aquele que gosta mais do outro, isso faz parte. E o Ricardinho e o Marcelinho não eram do mesmo bico, isso todo mundo já percebeu, né? Acontece que internamente, às vezes, uma fofoca causa um tumulto do tamanho do mundo. E naquelas brigas, entre aspas, entre eles, um jogador falou que tinha uma testemunha contra o outro e botou o tal do Scheid, não sei se vocês vão lembrar do Scheid, do zagueiro, e o coitado do Scheid teve que pagar o pato. Quando o Scheid ficou sabendo que a testemunha da confusão era ele, aí sim é que o pau comeu entre eles. Eu só fiquei sabendo disso porque o Edivar Simões era o diretor de futebol, não sei se você lembra disso, e eu estava fazendo o jogo da Portuguesa Santista em Santos. Um jogo meia-boca, que eu estava trabalhando. Para mim, não tem jogo meia-boca. Eu gosto de futebol, estava fazendo meu trabalho. Aí liga o Edivar e fala assim para mim: ó, Serol, eu preciso de um favor seu. Eu falo: o que foi? Saiu uma grande confusão aqui e o jogador tal quer falar com você. Cara, eu estou trabalhando, eu estou no jogo. É urgente. E o jogador me contou o que aconteceu. Bom, contar para mim a mesma coisa que me obrigou a contar no ar. É notícia. E eu contei no ar o que estava acontecendo. Deu uma confusão no outro dia, às 8 horas da manhã. Coletiva no Parque São Jorge, todo mundo reunido. Mas quem contou para quem? Para quem contar para quem? São fofocas que acontecem. Eles não se batiam? Não se batiam. Mas agora eu vou dar um exemplo de uma coisa mais clara ainda de jogador que não se bate. O Corinthians foi campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, campeão do mundo, era praticamente o mesmo elenco. E muita gente não se dava naquele elenco. O Rincon, que é uma pessoa extraordinária, adoro o Rincon de coração, o Rincon era difícil de lidar. Ele é difícil. E na final do Campeonato Paulista de 97, se eu não me engano, o time estava para entrar em campo, era um jogo contra o São Paulo. O Rincon passa e fica fazendo sinal. Eu estou no campo, no Morumbi, olhando para baixo, e o Rincon fazendo sinal, eu não estou entendendo nada. Eu falei: será que deu alguma confusão? Daqui a pouco passa o Edilson viu o Rincon e volta correndo. Eu falei: cara, eu já sabia que os dois não se batiam. Eu falei: deu confusão. E eu só estou escutando eles berrarem no vestiário, eu não podia falar nada, eu não estou vendo. E estou esperando para saber o que está acontecendo. Quando sobem para o campo, eu vou no Vampeta, e o Vampeta
vira para mim e falou assim: Ei, esse negócio é louco, ele é louco. Eu falei, por quê? Ah, ele queria bater no Edilson. O Edilson falou para ele: bate num cara do seu tamanho, bate no Vampeta. Aí o Vampeta falou: ele queria bater em mim. São coisas que acontecem, e virou uma grande brincadeira. Isso não foi levado a sério. O Corinthians foi campeão, mesmo com alguns atritos internos. O futebol anda, amigo. Isso não interfere no desempenho do time dentro de campo, não. Se os caras tiverem um pouco de cérebro, a coisa anda normal. Seroli, interfere mais a parte política do clube ou a parte de desentendimento dos jogadores? O que você acha? O ambiente político extra-campo interfere mais do que o relacionamento dos jogadores? Não, eu gosto mais de futebol. Eu gosto de ver o jogo, eu gosto de ver técnica, eu gosto de ver o cara fazer coisa que eu não espero que ele seja capaz de fazer. Eu gosto de ver rede balançando, bastidores, confusão. Isso aí, é lógico, notícia, tem que dar. Mas o que eu gosto mesmo de bola rolando, cara. E não me importo se quem está dentro do campo é o Corinthians ou o Flamengo, ou se quem está dentro do campo é São Carlense e São Caetano. Para mim é tudo a mesma coisa. O que eu gosto mesmo é de ver a bola rolar. Muito bem. Rouba a bola contigo. Vamos lá. Ô, Serólio, e chega em 2009, o Andrés me anuncia o Ronaldo Fenômeno, né? Surpreendendo todo mundo, ninguém esperava, né? O São Paulo tinha acabado de ganhar o Campeonato Brasileiro, 3 anos seguidos, né? E no outro dia o homem me anuncia o Ronaldo Fenômeno. Como foi sua relação com o Ronaldo Fenômeno dentro do Corinthians? Ele foi um chato. Tremendo chato. Para provar que ele não tinha relação com ninguém, ele não dava entrevista. Inclusive para mim, que esse xarope. Mas tudo bem. Acabou dando entrevista para mim, graças a Deus, exclusiva, do mesmo jeito. Mas ele foi um chato. Essa história da contratação do Ronaldo, o Andrés, eu estava de férias. Isso aconteceu no dia 7 de dezembro daquele ano. Eu já estava de férias. O Andrés louco me liga às 5 horas da manhã no telefone e começa. Ninguém vai acreditar. Eu contratei o Ronaldo Fenômeno. Eu falei, Andrés, não enche o saco, cara. Eu tô de férias, são 5 horas da manhã. Fala com ele aqui. E o Ronaldo falou comigo no telefone, eu fiquei pensando assim, cara, eles estão doidos. A essa hora, será que é verdade? Ou eles estão tirando sarro da minha cara? Porque no dia a dia, uma brincadeira ou outra sempre rola. Falei, esses caras estão falando sério. Eu liguei na rádio, falei, quem que tá fazendo o Corinthians aí? Ah, não enche o saco, você tá de férias. Para, porque eles ficam falando que o Corinthians era meu. Ah, para, larga. Eu falei, sim, eu só quero avisar. O Corinthians acabou de contratar o Ronaldo Fenômeno. Ah, seu louco, vai dormir, não enche o saco. Quando deu 11 horas da manhã, o Neto, o José Ferreira Neto, deu na Bandeirantes. O Corinthians contratou o Ronaldo Fenômeno. Aí ligaram para mim. Você sabia, não falou nada? Eu falei às 6 horas da manhã, vocês que não queriam dar notícia. Você queria que eu fosse no ar, né? Estou de férias. Eu não posso invadir o ar de diferença. Eu liguei e avisei. E o Ronaldo acabou sendo contratado pelo Corinthians. O Ronaldo fez um belo papel no Corinthians em vários sentidos. Eu não julgo o vida pessoal de ninguém, eu julgo aquilo que o cara faz, e dentro de campo o Ronaldo cumpriu o seu papel, entrou para a história. O Corinthians foi, inclusive, campeão invicto paulista, com um gol do Ronaldo. Foi mesmo, em 2009. Seroli, como é que você vê hoje em dia esse relacionamento, né, de jogadores com imprensa? Poucos deles dão entrevistas. Aquelas jornadas épicas que a gente foi acostumado a ouvir no rádio, né? Desde manhã, já na Jovem Pan, falando sobre o jogo, chegada dos times no estádio, vários jogadores falando na chegada, às vezes até do hotel, entrevistas no hotel antes do jogo, principalmente em semanas de clássico. Hoje a gente vê muito pouco disso, né? O jogador fala muito pouco via assessoria, ou o assessor, uma hora o jogador não quer falar mesmo, outra hora o assessor barra. Como é que você está vendo essa relação de hoje, de atleta com a imprensa? Mas vamos lá, o mundo mudou, infelizmente. Eu sou da época que a gente entrevistava o jogador no chuveiro. Ela estava tomando banho, eu estava entrevistando. Estava fazendo pergunta para o jogador pelado tomando banho. A Regiane Ritter foi a primeira mulher a entrar no vestiário, cansou de fazer isso.
na mesma época que eu, e as coisas mudaram, infelizmente não é a mesma coisa. Aliás, mudou também por causa da postura dos jornalistas. As pessoas, às vezes, esquecem que estão lidando com pessoas, com seres humanos, e vão fazendo coisas. Essa relação foi se desgastando e mudou. O que é preciso saber, deixar bem claro, que não é só o assessor de imprensa que não quer, é o jogador que não quer. O jogador, por exemplo, hoje em dia, tem o seu assessor próprio. Ele tem assessor, o cara que vai levar a mulher para fazer compra, o cara que corrige a prova do filho, o cara que dirige para ele. Então, esses caras, eles também querem aparecer. E para eles, o certo é o jogador aparecer através deles, e não no dia a dia, no contato do clube. E aí começa o atrito entre o assessor do jogador e o assessor do clube. E aí o atrito do cara da imprensa que não vai procurar o assessor do jogador. Muitas vezes vai no clube. Então, criou-se um novelo de lã e ninguém quer falar, olha, quem não quer falar sou eu. É difícil, é realmente uma situação difícil. É uma coisa que mudou, infelizmente, que as pessoas precisam se adaptar e aos poucos reconquistar espaço. E não se reconquista espaço dando berro, brigando, fazendo ameaça. Se conquista espaço, conhecendo a pessoa, conversando com a pessoa, mostrando as suas intenções para a pessoa, sendo parceiro também, porque o jornalista é parceiro. Ele não está lá para ser um dedo duro da humanidade, ele está lá também para ser parceiro. Aliás, se ele for parceiro, ele vai ficar sabendo de muito mais coisa do que ele não sendo parceiro. Não é parceiro fazendo o trabalho dos outros, é sendo amigo, conhecendo, conversando, tendo papo. Teve jogador recentemente aí, e eu sei que não sabe nem metade do nome dos caras que estão na sala de imprensa. Mas por que não sabe? Porque não tem contato nenhum, cara. Nunca teve. Vamos fazer o quê? E essa relação mudou. Infelizmente, alguns batem o pé que tem que ser assim e não se preocupam em fazer as coisas mudarem de volta para o patamar anterior. Fica uma verdadeira guerra. Aí quem paga o pato, o lado mais fraco, é o assessor, é fulano e tal, porque quando dá um problema, as pessoas dificilmente assumem a culpa. Sempre tem um culpado. Foi a tartaruga que passou e acabou atrapalhando tudo. Você nunca é o culpado. O seu esforço pouco importa nessa hora. E aí as coisas vão degringolando. Hoje, as portas estão fechadas, na maioria das vezes sim, e infelizmente vão ficar mais fechadas ainda, enquanto as pessoas não souberem ou não aprenderem a se relacionar de novo. Você acha que, por exemplo, o presidente do Corinthians adorava quando eu entrava no ar e dava notícia de falcatrua no Corinthians? Ele queria me matar. Se pudesse, jogar uma pedra na minha cabeça. Mas não ia fazer isso porque sabia, primeiro, que eu estava falando a verdade. Segundo, que ele sabia que eu ia descobrir. E se o presidente do Corinthians, que fez a falcatrua, viesse falar comigo, você acha que eu ia dar um tapa nele? Não, meu filho, é verdade. E as coisas acontecem. Você não pode se colocar, sendo jornalista, como o dono da verdade, como o cara que sabe tudo. Primeiro, tem vocês que trabalham, começando a carreira de vocês, de tudo que vocês sabem no mundo do futebol, vocês não sabem 10%. De tudo que acontece no time de futebol, a gente não sabe 10%. Eu me incluo. E você pergunta para qualquer treinador aí, ninguém sabe 100% do que acontece no vestiário. Eu, dentro do clube, não sabia. Imagina o cara de fora. Não sabe. E o senhor só vai aprender, só vai tomar conhecimento dessas coisas, se você tiver contato com essas pessoas. Quem faz o jornalista ser importante é a informação. E quem dá a informação são as pessoas. Percebeu? Sim, poxa. 21h05, mandar um abraço para o Ivan Prado, a Lu Galo conosco, o Marcos Souza, o Marcos Serra também aqui, mandando mais um. Se você chegou a conhecer o Vicente Mateus. Lógico, conheci. Aliás, conheci e, infelizmente, trabalhei no enterro dele. Até vou contar a historinha aqui também, que vocês vão gostar dessa história. Vicente Mateus faleceu no Carnaval. E eu estava fazendo plantão na rádio, aqueles plantão chato, que você não faz nada o dia inteiro. Só fica escutando os caras falar de Carnaval. Aí eu fui para casa, eu gosto de Carnaval, eu sou mangueirense.
e a Mangueira ia desfilar, era um sábado. E eu fui sair da rádio, fui para casa tomar banho, estou tomando banho, porque a Mangueira era a segunda, terceira escola a desfilar, e queria ver na televisão. Aí a moça que trabalhava na minha casa bateu na porta do banheiro e falou assim, Fábio, ligou um homem aí, o presidente do Corinthians morreu. Falei, caramba, saí do banheiro, fui pro telefone, porque não tinha celular, essas coisas, e liguei para todo mundo que eu conhecia. Ligaram na minha casa falando que o senhor Alberto morreu. Ai, o Alberto do Oliveira, presidente. Ai, meu Deus, não sei o quê. Aí acharam que o Alberto do Oliveira estava num barco no Guarujá, e aí conseguiram que ele ligasse para mim do barco, para dizer que estava vivo, porque até então o medo é que alguém falasse que ele morreu. O seu Alberto liga para mim e fala assim, olha, Seródio, eu não morri, não. Quem morreu foi o Vicente. Que Vicente? O Vicente Mateus, o Vicente morreu. Eu falei, nossa, o senhor Vicente morreu? É, morreu. Aliás, você faz um favorzinho para mim? Eu falei, o quê? Olha, tá tendo baile preto e branco. Estão querendo levar o corpo para o Parque São Jorge. Não pode, já pensou? Estraga a festa. Liga para o Tuma, quero comer o Tuma, e vê se o Tuma consegue um lugar para fazer o velório do seu Vicente. Que eu peguei, o Roberto do Alibe estava no ar. Eu dei a notícia na Jovem Pan e liguei para o Tuma. A Tuma falou, não, fica sossegado. Eu estou levando o corpo para a Assembleia Legislativa. O que fez o repórter Fábio Seródio? Foi para a Assembleia Legislativa. Ficou eu e o Romeu Tuma esperando o corpo do seu Vicente chegar. Chegou o corpo do seu Vicente. Chegou a dona Marlene, a filha do seu Vicente. Isso, amigo, foi no meio do carnaval. Lá pelas tantas, 1h da manhã, eu estou dando boletins da Assembleia Legislativa. Faleceu o Vicente Mateus, presidente do Corinthians. O Israel Gimpo, o falecido Israel Gimpo, uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheci no jornalismo, estava transmitindo o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, e não está escutando patavina do que está acontecendo. E ele me chama assim no ar. Carnaval, alegria! Fábio Seródio tem uma informação alegre de São Paulo. E eu entro. Senhores, faleceu o presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista, eterno presidente, Vicente Mateus. Estamos na Assembleia Legislativa, vai estar acontecendo o velório. As pessoas estão chegando, e o Israel não está escutando nada. Aí o Israel volta. Obrigado, Seródio, ótima notícia, e seguimos com o carnaval. Vai fazer o quê? E o pior é que eu fiquei sozinho. Eu, o Vicente, dona Marlene, a filha do seu Vicente, e o Romeu. E a rádio, você tem que entrar de meia em meia hora, vai entrevistando alguém aí. Chegou uma hora que só ficou eu e a dona Marlene, era 4h da manhã. Aí eu entrei no ar com a dona Marlene falando, meu marido, conta a história, blá. Daqui meia hora me ligaram de novo, entrevista alguém. Só estamos aqui, eu e a dona Marlene. E a dona Marlene repete. E a chefe da rádio gritava no meu ouvido assim, burro, entrevista outro. Esse já foi, burro, entrevista outro. Eu falava no ar. Porque agora aqui no velório só existem 3 pessoas. Eu, a dona Marlene e o seu Vicente, que não fala mais. 21h09. Bola contigo, Roma. Sensacional a história, hein? Grande Vicente Mateus, hein? Deixa saudades, o eterno presidente do Corinthians. Seródio, o Flamengo hoje anunciou a renovação do Jorge Jesus, 1.900.000 por mês, né? Dinheirinho que dá para fazer um churrasquinho aí no final de semana para todo mundo, aí ainda sobra um pouco pro refrigerante, né? E que você fala desse Jorge Jesus aí? O Flamengo, ano passado, ganhou tudo, o homem chegou, um pouquinho ainda daquela reação do 7-1 lá de 2014, que não confia muito em técnicos brasileiros, tinha que trazer realmente alguém de fora para dar uma chacoalhada aqui no Brasil, ou foi mais sorte realmente do Jorge Jesus pegar um elenco qualificado e aí ele teve aí os méritos de chegar e fazer o time jogar bola?
Bom, vamos lá. Jorge Jesus. Você pegar a história dele, ele conseguiu alguns títulos importantes no Benfica de Portugal, não teve uma boa passagem no Porto, muito menos no Sporting. Aliás, no Sporting, jogaram até pedra nele, coitado. O Jorge Jesus é um bom treinador, isso é inquestionável. A questão é que ele não era o que é hoje. Ele só é o que é hoje graças ao Clube de Regatas do Flamengo. Quem levou o Jorge Jesus para o Flamengo, entre outros, foi o Paulo Pelaipe, que hoje está no São Caetano. Foi uma descoberta, entre aspas, é um cara que tinha o desejo de trabalhar no Brasil, estava disponível, estava no mundo árabe não muito satisfeito, e foi uma aposta que deu certo. Ele é competente? É competente. Ah, vale tudo isso? Ah, cara, quem paga salário não sou eu, quem diz quem vale também não sou eu. O cara que fala quanto vale e o outro que paga. Então, eu não me meto nessa conversa. Eu acho ele um treinador muito bom, mostrou serviço no Flamengo. É mais fácil mostrar serviço no Flamengo hoje do que já foi um dia. Ele, por exemplo, talvez não tivesse o mesmo sucesso se fosse técnico da Portuguesa de Desportos, com todos os problemas que a Portuguesa está enfrentando hoje. Então, a sorte foi aliada dele, veio para um clube que estava se reestruturando, que teve dinheiro, teve investimento, e ele deu certo. Parabéns. Eu acho, aliás, que ele permanecer no futebol brasileiro é bom para ele, é bom para o Flamengo. Talvez mais para ele do que para o Flamengo. Porque na Europa ele não caberia em nenhum grande clube. Ele não tem nem um currículo para tanto. É um bom treinador. Mas eu não vejo, por exemplo, o Bayern Munique da Alemanha demitindo o Nico Kovac pensando em Jorge Jesus. Eu não vejo o técnico do Barcelona ser mandado embora, foi recentemente mandado embora, o Valverde, e alguém fala assim, tem um gajo lá, um tal de Jorge Jesus, também não vejo isso acontecer. Aliás, mal e bem ouço o nome dele quando fala em time português. Então, ele teria uma certa dificuldade para estar num grande clube do futebol europeu. Deu certo aqui, parabéns, tomara que continue com bom trabalho, competente ele é, mas ele é apenas o Jorge Jesus. Ele não pode se confundir com outro Jesus mais famoso, né? Que fazia milagres. Esse daí teve uma sortezinha para mostrar competência. Te mandando um abraço, o Gustavo Rodrigues, que está na nossa live, o David Mangerona, está dizendo que você faz falta no Rádio Esportivo. Obrigado, muito obrigado. E tem um recado importante para você aqui, Esse gordo, é dívida? Esse gordo fala muito, dando risada. Luiz Carlos Quartarolo, te mandando um abração aqui. Eu amo o Quartarolo, ele sabe disso. É meu padrinho de casamento. Aliás, hoje, dia 2 de junho, eu e a minha senhora estamos completando 19 anos de casado, e o Luiz Carlos Quartarolo foi padrinho do meu casamento. Ele não queria muito, não, mas ele acabou fazendo uma farta de distribuições de chiclete na igreja, todo mundo aparece no vídeo mascando chiclete, graças ao Luiz Carlos Quartarolo, que, aliás, copiou o nome da minha filha para pôr na filha dele. Ah, é o mesmo nome? É o mesmo nome. Isso é lógico, a filha dele é mais velha que a minha, mas eu falei isso só para provocar ele. Muito bem. Parabéns para você e para a esposa aí, pelo aniversário de casamento, pô. Que legal. Eu acabei de anunciar, ela está por aqui, acabei de anunciar para a cidade de São Carlos que a gente está completando 19 anos de casado. Ela adorou. Muito bem. Se por acaso na live vocês notarem que voou uma panela. Ô Seródio, como é que você está vendo esse momento da seleção brasileira, cara? A gente falou com algumas pessoas, falamos com o Sérgio Guedes, falamos que foi goleiro do Santos, né? Falamos com o Zenon. E eles, assim, foram unânimes, assim, né? De dizer que estão bem desanimados, que não vê perspectiva nenhuma, não, de o Brasil voltar a ser campeão brevemente. Como que você vê esse momento da seleção brasileira e desses jogadores que estão sendo convocados aí? Eu acho que, infelizmente, a seleção brasileira também não me desperta muito otimismo em relação a conquistas, principalmente de Copa do Mundo. Menos em função do Tite. O Tite é um cara legal, gosto muito dele, trabalhei com ele, tive a honra de trabalhar com ele, fui campeão brasileiro no Corinthians com ele. É um cara extraordinário, tem defeitos e virtudes, e, na minha opinião, mais virtudes do que defeitos. Mas eu não vejo a seleção brasileira com tanta coisa boa assim.
Eu questiono muito, às vezes a gente vive no futebol momentos de Disneylândia, né? A gente acredita que aquela fantasia vai resolver o nosso problema. Nós não temos time, o nosso principal jogador, que seria a grande estrela do time, é mais estrela do que jogador, e a gente sofre para encontrar algumas soluções. Se você pensar só um time, uns 11 jogadores em campo, tem uma dificuldade enorme de arrumar um lateral, aliás, dois. O Daniel Alves está encerrando a carreira, cara. Quem vai ficar no lugar? O Fagner? É bom jogador, mas não é o mesmo nível do Daniel. Na lateral esquerda, Felipe Luiz, um cara legal, bom jogador, mas também não tem nem metade da categoria de Roberto Carlos, Marcelo. Marcelo que está encerrando a carreira. Não temos substituto à altura para isso. A zaga do Brasil, por exemplo, conta até hoje com o Thiago Silva, cujo maior feito na história do futebol foi chorar com a camisa da seleção brasileira. Não dá para comparar Thiago Silva com Oscar, com tantos outros zagueiros que o Brasil teve, Luiz Pereira. Nossa, uma diferença muito grande. E temos bons jogadores e temos um jogador que acha que é melhor do que ele realmente é. Eu acho que até tecnicamente ele tem ampla chance de vingar, mas a cabecinha não acompanha o talento que ele tem com a bola nos pés, que é o Neymar. O Neymar é um gênio que poderia ser bem melhor se tivesse um pouco de juízo, mas não tem. Vamos fazer o quê? Vamos continuar vendo o Neymar com as suas estripulias por aí. Ao invés de estar cuidando da pandemia, da vida dele, da carreira dele, está brincando com o Lucas Lima, em casa aí, numa casa que eles estavam juntos. Nada a ver, pode ser amigo dele, quantas vezes quiser, mas tem certas coisas que você tem que ser profissional acima de tudo. E tem coisa que não soa como profissional, nesse tipo de situação eu critico. Você pega o Casares aí, o cara foi testado positivo para Covid. 10 dias atrás fez uma festa de arromba, chamaram até a polícia. Você quer o que desse cara? Ele é bom jogador? É bom jogador. Mas, como diria minha avó, é espiroqueta. Tá faltando um monte de pecinha na cabeça. O Neymar é um bom jogador? É bom jogador. É quase um gênio. O problema é a cabeça. Ele acha que está na Disney. Se tivesse pé no chão, talvez estivesse mais próximo de jogadores como o Mbappé, como o Cristiano Ronaldo, como o Messi. E para pensar, cara. Você já viu o Messi jogar? Poxa vida. Olha o Neymar, pode ter uma ou outra jogada de talento, e tem jogada de talento, mas não dá para comparar, filho. Você pega a importância do Cristiano Ronaldo, o cara jogando com 30 e poucos anos, vai jogar na Juventus de Turim, final de carreira, uma bola vem a 3 metros de altura, ele vai lá e de cabeça é caixa. É difícil brigar com esses caras. Eu acho que o Neymar está bem longe deles. É a minha opinião. Sim, eu concordo. O Marcos Serra pedindo aqui para você mais uma, se você acredita na recuperação da Portuguesa para voltar aí ao cenário nacional. Eu refaria a pergunta. Ele devia perguntar se eu acredito em milagre. Olha, filho, o que fizeram com a Portuguesa é triste. Eu gosto muito da Portuguesa, tenho um maior carinho pela Portuguesa, até porque a família da minha esposa, tudo português. Eu também tenho origem portuguesa. Eu vivi bons momentos na Portuguesa de Desportos com o Candinho, na final do Campeonato Brasileiro com o Grêmio. Tive vários jogadores que passaram por lá, que viraram meus amigos. O Roberto depois foi para fora, perdi mais contato, mas muitos outros eu tive contato, tenho contato até hoje. Paulinho McLaren é um deles. E a Portuguesa é uma instituição que eu gosto e prezo muito. Mas, infelizmente, cara, o que fizeram com a Portuguesa... Eu acho que nem os caras do Cruzeiro foram tão competentes, cara. Realmente, a Portuguesa merece muita reza brava para poder sair dessa situação. Muita reza brava. É muito difícil. É como a situação do Cruzeiro. E o Cruzeiro, pela força que tem, é até capaz de virar a situação um dia. A Portuguesa, para virar a situação, vai precisar de uma coisa que na Portuguesa é difícil ter, união. E realmente a coisa ficou muito feia. Muito bem. Quem está aqui? Muito. Eu até defendo no Futebol em Rede, em algumas redes sociais, já escrevi muito disso.
Acho que é obrigação da Federação Paulista de Futebol, do governo do estado, isso conta governo se meter em futebol, esporte, mas é obrigação de toda essa gente, inclusive dos outros grandes clubes, de dar a mão para a Portuguesa. A Portuguesa é patrimônio histórico da cidade de São Paulo. A Portuguesa tem uma história muito importante dentro do esporte no estado de São Paulo e também no país. Acho que a Portuguesa não devia ser deixada respirando por aparelhos por tanto tempo. Alguma coisa já deveria ter sido feita por essas entidades. Acho que todas elas têm responsabilidade na situação que a Portuguesa está. Não é pagar a dívida, não. Não é ir lá resolver problemas que eles mesmos causaram. É apenas ajudar a Portuguesa a acabar. Acho que todos deviam ter essa ajuda. A Portuguesa não poderia acabar assim da noite para o dia. Ainda não acabou. Mas do jeito que está a coisa, não sei quanto tempo teremos, ou se teremos uma reviravolta. Acho que se ajudarem a Portuguesa, certamente uma situação melhor ela vai ficar. Muito bem, o David Mangerona. O Rafa, só mais uma pergunta para o Seródio. Pergunta a ele se ele e o Nilson César ainda se falam hoje em dia. Perguntando do Nilson. Perdi praticamente contato com o Nilson. Nilson é um excelente profissional, uma pessoa do bem, gosto muito dele, os filhos dele também, nunca tive problema com nenhum deles, gosto muito do Nilson, mas perdi contato. Depois, desde que eu saí da rádio, eu passei a ter contato com ele quando ele ia fazer jogo do Corinthians. Eu trabalhava no Corinthians, mas depois que eu me aposentei, eu perdi completamente contato com ele, infelizmente. Tem foto minha com ele, com o Quartarolo, no metrô, no meu Facebook. Se você procurar, você vai encontrar foto da gente indo de metrô trabalhar. Que bacana. Muito bem. 21 e 22 já. É um cachorro por aí. Foi a minha cachorra? Eu acho que é a Pérola Maria. Não, foi a minha. Tá latindo, acordou esse bicho aqui. Tava demorando, meu Fábio. Ela quer participar. É que eu tô em Guantánamo, que é o lugar onde eu escolhi para fazer a minha quarentena, junto com a minha família, e a cachorra, de vez em quando, ela aparece aqui e faz um barulhão. Ô, Roma, fica à vontade aí para mais uma aí com o Seródio. Seródio, você estava falando de jogador aí, o Neymar, que vive no mundo da lua, e é muito comum no atleta... Ele já está me xingando, que ele é Neymar, ele é fã do Neymar, ele adora o Neymar. Nasceu a netinha do Quartarolo, e ele estava uma torcida para ser homem, porque ele queria que chamasse Neymar. Olha só. E aí você tava comentando aí do atleta, né? Que ele vive em uma bolha, na verdade, né? Os caras colocam o foninho de ouvido e esquece do mundo. Isso aí incomoda muito você, principalmente para os outros assuntos. O jogador não se manifesta, né? Tá tendo o caso aí de racismo, o assassinato lá nos Estados Unidos, tá tendo várias manifestações, muitas pessoas se manifestando em rede social, e o atleta brasileiro parece que nada é com ele, né? Fora a parte política aqui do nosso país também, que o atleta fica sempre de lado blindado. Isso te incomoda ou o atleta tem que ficar realmente de lado e tem que só jogar futebol? Acho o seguinte, cada um é responsável pelos seus atos. Se o cara se sente em condição de falar alguma coisa, eu acho até que seja legal que fale, porque pode colaborar ou ajudar alguém. Agora, se o cara não se sente em consideração de falar porque não tem conhecimento, eu também respeito. O problema é que tem muita gente por trás do jogador de futebol hoje em dia achando ou dando receita de bolo. Faça isso, não faça aquilo, seja assim, não seja assado. E aí eu acho que estão cometendo um grande erro. O cara pode falar, se o cara tem conhecimento de causa, por que não falar? Qual é o problema? Por exemplo, vamos cobrar do Pelé porque ele não defendeu os negros, mas você quer a coisa mais esplêndida que o Pelé fez para a raça negra? Ele é simplesmente o maior ícone da história do Brasil, por exemplo. É atleta do século, por exemplo. Ele fez muito mais pela raça negra sem abrir a boca do que muitos que abrem a boca por aí. Não sei se alguém pensa da mesma forma que eu. Se não pensar, eu também respeito. Não sou contra a democracia, não. Eu sou a favor da democracia. Você tem todo o direito de discordar de mim e eu não vou ficar nem um pouco bravo se você tiver razão e eu não. Eu aprendo com você fácil. É assim que as coisas devem ser na vida. Então, os caras têm condição de falar? Fala. Se não tem, não fala. Eu, como repórter, eu sempre pergunto.
Cansei de falar, por exemplo, das vezes que tive a oportunidade de falar com o Rincon, Rincon, está acontecendo isso na Colômbia. Não pode, não quero falar, não fala isso. Não, tá, tudo bem, respeito, não quero falar. Não, o respeito que tem. Uma vez eu cruzei com o Romerito, que jogou no Fluminense, aliás, ele estava trabalhando numa churrascaria em Assunção, no Paraguai. Eu fiz a besteira de falar sobre a situação política do país, quase arrancaram eu, o Romerito, a churrascaria e os espetos do lugar, porque o Romerito falou até os cotovelos. Mas cada um tem sua característica, você não pode forçar ninguém a falar o que não sabe falar. Fazer o quê? Muito bem, 21h26. Ô, Rova, mais alguma aí pro nosso querido Fábio Seródio? Fazer a última para ele, Rafa, posso? Pô, fica à vontade. Pô. Vamos lá. Seródio, e essa situação agora que estamos passando, né? Futebol parado, federação aí tentando armar algum protocolo de volta. Me parece que a ideia é fazer algumas sedes, né? Sem torcida, já com os elencos defasados. Vai ficar um final de campeonato um pouco distorcido, porque muitos times não vão conseguir nem manter o seu elenco. Né? Você é a favor dessa volta? Você acha que deveria encerrar e esperar o início do brasileiro? Qual a sua opinião sobre isso daí, Seródio? Olha, eu confesso para você que eu já defendi a tese ferrenhamente de que devia acabar tudo na base da canetada e vamos começar direito. Eu sempre pensei assim. Mas, recentemente, não sei se você acompanhou o que aconteceu no futebol europeu, a França, a Holanda tomaram essa atitude, e a Alemanha, num ato até de audacioso, conseguiu fazer a retomada do futebol dentro dos princípios técnicos, que seria o tal do protocolo que você citou. E eu não posso contestar que deu certo. Parabéns, eles estão conseguindo fazer uma coisa dentro daquilo que esperavam. Então, eu, como não sou um poste, como dizia o senhor Nelson César, sou obrigado a reavaliar aquilo que eu penso. O único problema é que esses campeonatos que estavam em caminho de encerramento na Europa não podem ser comparados com o futebol de São Paulo, onde algumas equipes sequer têm calendário para o resto da temporada. Eu vejo o Santo André, por exemplo, e nós entrevistamos o presidente do Santo André, o seu Sidney, no Futebol em Rede. A situação é difícil, ele conseguiu um acordo com um grupo de jogadores, vai usar alguns jogadores que estavam vindo da base, até para compor o elenco, mas o campeonato já foi. Ele vai colocar o time em campo para, quem sabe, entrar um dinheirinho, saldar algumas dívidas. A questão da disputa esportiva já era. E da mesma... Não tem estádio também, né, Seródio? Porque o estádio dele era hospital, né? Virou hospital. Aliás, não tem estádio, não tem nem centro de treinamento, porque o protocolo pede para ficar no hotel, centro de treinamento. Eles não têm hotel, não têm centro de treinamento, muito menos estádio. Nós vivemos uma realidade um pouco diferente. Acho que as coisas deviam ser pensadas dentro da nossa realidade. Acho que a Federação Paulista de Futebol devia deixar de ser cartório, para ficar homologando decisão já tomada, é papel de cartório. Era melhor mandar um office boy na porta do cartório com a assinatura de todo mundo e resolver o campeonato lá. A federação tinha que tomar a frente. O clube não tem condição de manter jogador, a federação tem que colocar dinheiro lá, tem que resolver a questão. A federação não é um cofrinho. A federação existe em função dos clubes. Ela existe em função do futebol. Ela não é a dona da marca e vamos negociar aqui a transmissão de TV. Não. É uma entidade que foi criada pelos próprios clubes para defender os interesses do futebol. Então, acho que a federação devia estar correndo atrás de estádio. O Santos tem a possibilidade de não poder jogar na Vila Belmiro, porque puseram a cidade de Santos numa zona vermelha, que dormiu vermelho, amanheceu laranja, a gente não sabe qual é a cor que vai estar na hora da volta. Então, a federação devia ter tomado essas providências. Arrumar hotel para esses caras que não têm hotel, CT para quem não tem CT, tem estádio que virou hospital. São situações que a federação tinha que cumprir. Eu não vejo isso. Parece que é uma entidade cartorial. Você vai lá, entrega, eles pegam um documento, lê e fala, que bonitinho, carimba. Não é assim. Eu acho que aí está errado. O Campeonato Paulista não é igual. Estão lutando tanto, tem time aí que vai ter 2 jogos só. Vai entrar em campo no sábado e acabar na quarta-feira. E falar assim, tchau, ficamos com o pepino na mão. Então, a federação tinha que tratar disso. Infelizmente, não trata. Vai voltar ao futebol?
Vai. Olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro. O Vasco da Gama tem 17 jogadores com positivo. O Flamengo estão brigando até com o Cristo Redentor, porque se aliaram politicamente a um grupo que quer que volta. Dá para voltar nessa circunstância? Não dá. Eu acho que é lógico que um dia vai voltar, mas não será agora. Acho que as pessoas deviam pensar um pouco mais na questão da saúde. Nós estamos com uma curva ascendente, e não é hora de ficar falando nessas besteiras. Vamos tentar acertar as coisas primeiro, para depois dar o passo para a bola voltar a rolar no Brasil. É a minha opinião. Pode ser que tenha gente que saiba mais do que eu, mas por enquanto eu não vejo outra solução, não. Muito bem, muito bem. Seródio, da minha parte, agradecer demais a sua disponibilidade, esse bate-papo conosco aqui, que foi sensacional. A gente que sempre ouviu você lá na Jovem Pan, acompanha ainda, quando a gente pode, aí no Futebol em Rede, na UTV também, né, Seródio? Na UTV também. A UTV transmite o programa Futebol em Rede, deve transmitir também as nossas entrevistas, que estamos fazendo entrevistas especiais. A gente tinha um programa que chamava Os Caras, na NSC, National Sport Channel, que ainda estamos em negociação para saber se ele prossegue por lá ou não, mas são os nossos passos. Eu, Luiz Carlos Quartarolo, você pode visitar a gente no nosso site, www.futebolemrede.com.br, viu, Quartarolo? E também inscreva-se no nosso canal no YouTube, que é youtube.com/futebolemrede, a gente vai agradecer muito de coração. Vamos pedir para a galera nossa aí acompanhar, com certeza. Da minha parte, obrigado demais. Só te agradecer mais uma vez aí pela disponibilidade, obrigado, por estar junto conosco aí mais uma vez. Um ótimo final de quarentena, né? Tomara que isso acabe logo para todos nós aí, para sua família, que a gente possa retomar aí a nossa caminhada normal com o futebol. Rova, fica à vontade aí para se despedir do Fábio. Só agradecendo o Fábio pela gentileza, poxa, a gente entrou em contato, ele prontamente falou, não, vou participar, participo sim, pô, foi bem legal, era uma pessoa que há muito tempo a gente estava querendo colocar também na nossa live, e mais um sonho realizado aí, mais um fera, mais uma referência que a gente teve, a gente pôde conversar e bater um papo, agradecer realmente pela moral, pela honra de poder contar com você, Fábio, muito obrigado. Vocês que me honram com o convite, muito obrigado a todos vocês, um beijo no coração de todos, e por favor cuidem da saúde dos seus familiares e de vocês também, se possível fiquem em casa, aqui existem aqueles que infelizmente não vão poder, até porque tem que cuidar da vida dos outros, e a esses eu rendo todas as homenagens possíveis, e se não são essas pessoas que estão cuidando da saúde daqueles que estão precisando, estaríamos numa situação bem pior. Um beijo para todos vocês, muito obrigado. Obrigado, Fábio. Um abração para você aí. Rova, obrigado aí. Mais uma, meu amigo. Mais uma para conta. Valeu, Rafa. Até a próxima aí. Obrigado a todos vocês aí que nos acompanharam nesta noite de hoje. E tem mais, hein? Quinta-feira tem mais. Teremos a live aí com o pessoal do Notícias do Futsal na próxima quinta. E você acompanha conosco aqui também a partir das 20h15 com o goleiro Veloso. Não o Veloso do Palmeiras, mas aquele que jogou pela Intel e do futsal. Vai estar com a gente na live aí na próxima quinta-feira, 20h15. E junto com o Maicon, né? O Maicon do Notícias do Futsal estará conosco também. E esse símbolo que você vê na nossa live, esse punho negro aí, ele vai continuar na nossa live por vários e vários dias. Na nossa campanha contra o racismo, contra todo tipo de indiferença, a Rádio Rock Esportivo estará nessa também. Obrigado, gente. Boa noite a todos vocês e até quinta.